com sabedoria e com unção. Pode aplaudir o nome do Senhor para valer. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Quem quer ficar mais feliz, diga glória a Deus. Vire para essa pessoa mais linda que está do seu lado e pergunte para ela: você trouxe a sua boca para dar glória? O que ele respondeu para você? O que ele respondeu para você? Não é proibido dar glória a Deus aqui, amém, gente? Você nem paga para isso, já foi pago o preço lá na cruz para você dar glória a Deus, amém? Junto comigo está ali 3 pessoas muito preciosas, né? De amarelo está Maria Aparecida, que eu gostaria que ela se colocasse de pé. De preto está a Mônica, também de pé, por gentileza. E esse rapaz lindo aí é o Samuel, se coloque de pé. São 3 pessoas importantes que nós temos lá na igreja. Deus abençoe vocês grandemente. Pode se assentar, viu? Agora toda a igreja de pé no nome de Jesus, pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Confesso que sexta-feira passada eu fiquei um pouco perdido no horário de 7h30. Deu 6 horas, falei, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu tinha que estar em patrocínio, eu estou aqui em casa fazendo o quê? Né? Mas glória a Deus, eu fiquei lá e foi muito útil também. Estive pregando lá numa igreja, uma congregação nossa, e foi uma bênção. Lucas capítulo 2, versículo 41, quem encontrou, diga, eu encontrei. O povo aqui está afiado mesmo, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam-se à sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, se há no meu coração alguma preocupação, ansiedade, frieza espiritual, angústia, se há em mim algum sentimento que me atrapalha de navegar na tua presença, eu rejeito agora esse sentimento, e a palavra que eu ouvir, que eu possa entender e praticar. Diga em nome de Jesus, eu repreendo no meu coração qualquer motivação que não está de acordo com o Senhor, e tudo que me atrapalha ouvir e prestar atenção, eu rejeito agora, em nome de Jesus, amém. Vira mais uma vez para quem está do seu lado e fala: depois de mim, você é o próximo a ser abençoado. Fala assim com ele: agora eu quero lhe dizer uma coisa. Fala assim: o tamanho do seu glória será o tamanho da sua vitória quando você assentar. Pode se assentar no nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Nós iríamos ouvir um louvor com o presbítero Clésio, mas não, pelo jeito ele não trouxe a banda, né, presbítero? Próxima sexta-feira ele vai estar cantando para a gente, em nome de Jesus. Também estou revendo aqui o meu amigo Douglas. Levanta sua mão aí, Douglas. Douglas é um jovem que eu conheci aqui na igreja,
todo estiloso, né, Douglas? Continua no estilo, né? Deus te abençoa grandemente. Ele está vindo para ficar, né? Vindo para ficar. Pode ir embora só para casa, mas da igreja nunca mais vai sair. Queridos, aqui nós estamos então na quinta sexta-feira desse propósito de despertamento espiritual. E hoje pela tarde eu pensava da seguinte maneira: será que alguém naquele lugar já começou a entender o propósito pelo qual nós estamos ministrando? Será que houve no coração do povo um desejo de fazer aquilo que é certo, porém não estava conseguindo fazer? E comecei a interrogar a mim mesmo a importância que há de uma busca pessoal para que verdadeiramente o despertamento venha na nossa vida e nós venhamos cumprir aquilo que o pastor Wallace acabou de dizer, que quando nós somos crentes de verdade, não há necessidade de ficarmos jogando uma chama em cima, ou ficar trazendo uma palavra cansativa. Não, porque nós entendemos que quando nós entregamos a Cristo e temos o Espírito Santo, Ele mesmo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que é certo, daquilo que é errado, para que possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade e vivenciarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então aqui nós estamos num texto que Lucas, ele relata que estava vindo naquele tempo, os pais de Jesus, Maria e José, iam para Jerusalém comemorar a festa da Páscoa, e ali com toda certeza estava toda Jerusalém comemorando aquela festa, uma festa muito importante. E Jesus naquele tempo estava com seus 12 anos, um menino adolescente. E eu tenho na minha casa um adolescente que vai fazer 12 anos, eu sei o que é uma criança de 12 anos. É uma criança inquieta, uma criança que é cheia de seus sonhos e perguntas. E Jesus estava com seus 12 anos, ele estava junto com seu pai e também estava junto com sua mãe. E como um bom judeu, que era aquela família, a Lucas ele relata aqui que eles subiram para Jerusalém como costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, então nós entendemos que quando termina aquela festa, José e Maria, juntamente com todos que estavam em Jerusalém, começaram a regressar para suas casas. E eu acredito que por ser comemoração da festa da Páscoa, aquela família voltou toda eufórica, alegre, feliz, satisfeita, porque eles haviam comemorado aquilo que era muito importante na vida deles. E acredito também que havia uma grande comitiva conversando entre si naquela resenha de volta para sua casa. E no meio da sua euforia, no meio da sua alegria, ou quem sabe no meio do seu cansaço, a Bíblia nos ensina, nos conta e nos revela que o menino Jesus não voltou com eles. Jesus não voltou para sua casa, porém ele ficou em Jerusalém. Mas a Bíblia nos conta aqui que de repentemente, terminados os dias, ficou Jesus em Jerusalém, porém José e Maria não soube que Jesus havia ficado em Jerusalém. Quando eles procuram no meio da multidão das caravanas e não encontram o menino, a palavra nos ensina aqui que eles, pensando que o menino estava na companhia de amigos e parentes, eles perturbaram a sua alma. Vai aqui uma dica: responsabilidade de filho encontra-se com pai e mãe. Filho precisa andar na presença de pai e de mãe. A melhor cobertura espiritual que há sobre a vida de um filho é o pai e a mãe. Pastor, meu pai não é crente, minha mãe também. Não tem problema, mas foram os genitores usados por Deus para gerar a sua vida. E nós vivemos um tempo onde há um marxismo ou uma transferência de responsabilidade muito grande, onde as pessoas estão jogando seus filhos para outros cuidarem, ou descuida devido a uma quantidade de situações que são geradas nos seus dia a dia. Então, quando José e Maria não viu que Jesus estava, eles foram procurar, aonde o menino deveria ou poderia estar. Lucas diz assim: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia
e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, porém Jesus não estava. A pior coisa da vida de um ser humano é quando ele pensa que tem Cristo e não tem. A pior coisa da vida de uma pessoa é quando ela afirma que tem uma coisa que não existe na vida dela. José e Maria acreditaram que Jesus estava no meio deles, porém Jesus não estava. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Certa vez, alguns anos atrás, o Espírito Santo me deu uma mensagem da seguinte maneira: existem 3 classes de pessoas: aqueles que estão em Cristo, aqueles que pensam que estão em Cristo, e aqueles que já estiveram em Cristo. José e Maria estavam pensando que Cristo estava com eles, porém Jesus não estava com eles. E quando eles saem desesperados pelo caminho, a Bíblia diz aqui claramente, Lucas relata claramente que eles procuravam o menino, porém aonde eles imaginaram, o menino não estava presente. Aonde eles perderam Jesus? Eles perderam no caminho, mas o menino ficou em Jerusalém. Existem muitas pessoas que estão perdendo Jesus na caminhada do dia a dia. Existem muitas pessoas que estão achando que está caminhando com Ele, porém estão caminhando sozinho. Existem muitas pessoas que estão afirmando ter Ele, porém Ele não está conosco. Por que não, pastor? Porque eu preciso ter a certeza, e a certeza de que Ele está comigo é as minhas atitudes, os meus atos, o meu caráter, o meu comportamento, a minha alegria, o meu humor, a minha fé, a minha busca, o meu relacionamento. A certeza de que Ele está contigo e comigo é os meus bons frutos, frutos de arrependimento, frutos de justiça. A maneira pela qual que Ele está comigo não é muito menos pela maneira que eu visto, mas pela maneira que eu me comporto. Se Cristo está comigo, eu estou convicto, eu estou seguro, eu estou protegido, eu estou sarado, eu estou perdoado, eu libero perdão. Se Cristo está comigo, não há ressentimento. Se Ele está comigo no caminho, eu estou tranquilo, caminho de cabeça erguida. Se Cristo está comigo no caminho, eu tenho facilidade para perdoar e tenho facilidade de reconhecer e também pedir o meu perdão. Mas nós estamos entrando por um caminho de religiosidade, e é onde nós achamos que temos e na verdade não temos. Pastor, eu tenho sim Jesus. Querido, se você tem, glória a Deus por isso. Mas a melhor maneira de ter Jesus não é falando que tem, é tendo frutos de justiça que mostra quem você é nele. A melhor maneira de você saber se Ele está contigo é os frutos que você carrega. O pai e a mãe perderam o menino, e quando eles desesperam aqui, eu quero te dizer, primeiro erro de José e Maria, não voltaram juntos. Eles foram juntos, porém não voltaram. Eles não estavam andando juntos com Cristo. Eles estavam andando separados de Cristo. Se você está com Cristo, você tem fruto. Se você está com Cristo, você tem fé. Se você está andando junto com Ele, você tem postura. Quem está entendendo isso, diga amém. Maria e José, primeiro erro deles, não voltaram juntos. Segundo erro de Maria e José, percebeu a ausência de Jesus um dia depois. Olhe para mim, você consegue ficar 1 segundo sem Jesus? Você consegue ficar 1 minuto sem Jesus? A Bíblia diz que por causa da misericórdia de Deus nós não somos consumidos. Eu não posso, não consigo, não quero e não tenho coragem de viver 1 segundo sem Jesus. José e Maria sentiam a falta dele um dia depois, porque já tinha esfriado, estava vivendo um momento de euforia. Um dia depois nós precisamos procurar.
Existe um ditado que não adianta chorar pelo leite que se derrama. Quer uma vida bem-sucedida, quer viver despertamento espiritual, não saia fora da presença de Cristo. Quer ser bem-sucedido em casa, no trabalho, na família, na igreja, não saia fora de Cristo. Não perca ele de rumo. José e Maria perdeu Jesus de vista. José e Maria perdeu Jesus do rumo, não sabia, pensou que ele estava, porém ele não estava. Eu entro aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. Quando eles prendem Jesus, Jesus em todo tempo foi com seus discípulos para o monte, e entre eles tinha um por nome de Pedro, que teve vários privilégios. Pedro acreditou quando Jesus o chamou para largar o emprego. Pedro largou instantaneamente, foi andar com Cristo. Pedro foi aquele que foi para o monte da transfiguração com Cristo. Pedro foi aquele que teve a visita de Jesus quando a sogra dele estava enferma. Pedro foi aquele que viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro foi aquele que cortou, decepou a orelha de um soldado quando foram prender a Cristo. Pedro foi aquele que tinha a identidade certa de Jesus, quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi aquele que jurou que nunca negaria Jesus, mas começou a viver um momento de declínio. Quando eles prendem Jesus, o primeiro erro de Pedro, capítulo 26, versículo 58, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Você não foi chamado para seguir Jesus de longe, você foi chamado para relacionar com Ele de perto. Você não foi chamado para olhar Ele de longe. Jesus te deu a liberdade de relacionar com Ele e andar junto com Ele, pertinho dele, colado nele, para a glória dele, para a honra dele. E muitas pessoas estão como Pedro, acompanhando Jesus de longe, acompanhando Jesus errado, acompanhando Jesus de uma maneira, sendo que na verdade ele não é assim. Jesus quer eu e você, a cada um de nós, próximo, perto, íntimo, e quanto mais próximo nós relacionarmos e seguirmos a Ele, frutos fluirão e jorrarão da nossa vida, e outras vidas serão abençoadas. Pedro começou a seguir Jesus de longe, e quando ele começa a seguir de longe, a maneira de Pedro portar, falar e conduzir, todo mundo sabia que Pedro era crente. Começa a seguir Jesus de longe. É aquela pessoa que começa bem, mas termina mal. Nós não podemos ser esse tipo de pessoas que começamos bem com Cristo e terminamos mal. No início nós começamos como? Queremos ir para a igreja todo dia, queremos orar todo dia. Eu acredito que aqui não tem isso, mas lá em Patos tem, né? Queremos subir para o monte todo dia. Quando recebemos, a primeira coisa que tira é o dinheiro do dízimo, com a notinha nova, de preferência. É um temor que há. Quando nós começamos, nós evangelizamos, falamos de Jesus, trazemos alguém para a igreja. É assim ou não é, gente? Começamos bem, mas no final nós esfriamos. Foi o que aconteceu com Pedro. Começou bem e terminou aqui mal. Porque ele começou a seguir Jesus de longe. Jesus não existe para você seguir de longe. Ele está vivo para a gente seguir de perto. Jesus não é Twitter para você seguir de qualquer maneira, muito menos Facebook para você seguir de vez em quando. Jesus é o Filho de Deus, que está vivo e que está reinando e que está dando para nós a liberdade de andarmos com Ele, porque se nós entendermos a benevolência que é de andarmos juntos com Ele, nós nunca o perderemos no meio do caminho, nós nunca frustraremos, porque se nós estivermos com Ele, podemos falar como Paulo aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é Ele
Ele que me fortalece, é Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Pedro segue Jesus de longe. Juízes, capítulo de número 16. A Bíblia conta um relato de Sansão, um homem que foi determinado por Deus para livrar Israel dos inimigos. Esse homem era forte, era um homem que tinha o Espírito do Senhor sobre ele. Mas na caminhada de Sansão, ele foi dando os seus vacilos. Ele foi brincando com aquilo que não deveria brincar, com a unção de Deus que havia sobre ele. Quantos aqui creem que tem unção de Deus sobre a sua vida? Levante a sua mão para o céu, só quem tem a certeza que há unção de Deus aí. Esta unção não pode ser vendida, esta unção não pode ser trocada, esta unção que há sobre você não pode ser negociada, não pode ser negligenciada. Levante a sua mão, você que tem unção. Esta unção que há sobre você tem poder de libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade o oprimido e pôr as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Por isso eu lhe digo, não brinque com a unção que Deus depositou sobre a tua vida. Sansão brincou. Pedro negou no caminho. José perdeu o menino de vista. E Sansão brincou. Em muitos momentos, Dalila chegando nele a prosa, ele, olha, a minha força está que se me amarra com cordas, que aí acabou o homem. Amarrava com corda, Sansão, está o inimigo. Puf, arrebentava as cordas. Mas chegou um determinado momento que Sansão cedeu aquilo e perdeu o foco. Por que as pessoas esfriam espiritualmente? Por que as pessoas desviam? Porque elas perderam o foco. Não é que a igreja está fria mesmo, tem um ar-condicionado delicioso aqui. Valeu pelo amém. Não é que o fulano ou o beltrano prega o outro, não é isso. As pessoas perdem porque perdem o foco. Qual é o foco da sua vida? Qual tem sido a primazia, a prioridade da sua vida? Sansão perdeu o foco. E no capítulo 16, versículo 20, ele estava deitadinho no colo da esposa da Dalila. E toda vez que ele contava para ela uma mentira, o Espírito do Senhor era sobre ele. E naquele dia, ele falou, olha, se rapar minha cabeça, aí realmente eu perco a força, porque eu sou um nazireu, eu sou um homem escolhido de Deus. Mas se rapar aqui, acabou. Deita no meu colinho, Sansão, que eu vou fazer dadá gugu para você dormir. E ele deita no colinho dela. E ela pega, chama um homem, um filisteu, rapa a cabeça dele, o sono dele era profundo, porque quando a pessoa perde o foco, fica igual Jonas no fundo do barco. Tudo está pegando fogo, explodindo de fora, cheio de problema, mas ele estava dormindo. Sansão do mesmo jeito, ele estava dormindo, mas ele estava correndo risco. Quando rapa-lhe a cabeça da levada, Sansão, os filisteus vêm lhe buscar, que ele levanta, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. Onde que ele perdeu? Na caminhada. Perdeu o foco na caminhada. Lucas capítulo 10, versículo 30. A Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi assaltado no caminho, foi espancado, machucado, e ele fala a parábola do bom samaritano. De Jerusalém para Jericó tem de 23 a 25 quilômetros.
Só que ninguém percebe que é uma descida. Só percebe que é uma descida quando está lá embaixo. Quem anda na rodovia, pedalando por aí, sabe do que eu estou dizendo. Você só percebe que você desceu quando você está lá embaixo. E esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Lá embaixo é a sua descida. Tem muita gente que perdeu o foco e não viu que está descendo. Tem muitas pessoas que não estão percebendo que a morte espiritual está batendo na tua porta todo dia. Tem muitas pessoas pensando assim, não, está tudo tranquilo, está favorável. Está igual aquela música, né? Está tranquilo e favorável, querido. Não está tranquilo e nem está favorável, está preocupável. A situação é de preocupação. A situação é de alarme. A situação é gritante. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó, só percebeu que caiu quando olhou para trás. Tem muitas pessoas desta maneira, percebendo a queda somente depois que caiu. Porque priorizou outras coisas. Porque não priorizou o momento da comunhão na igreja. Porque não priorizou a obediência. Queridos, Deus não trabalha fora da obediência. E eu aprendi esses dias atrás que Deus é justo até com o diabo. Descida espiritual. Perdendo Jesus pelo caminho. Perdendo a visão. Agora, o que foi que tirou o foco de José e Maria para que não percebessem a ausência do menino? O que era tão importante na vida de José e Maria, que eles não perceberam que o menino não estava com eles? Deixa eu perguntar para a gente. O que tem sido o foco da nossa vida? Que nós temos deixado Jesus de lado. Não, pastor, não estou deixando Jesus de lado hora nenhuma. Estou indo para o culto. E quem disse que eu vim para o culto garante que você está com Cristo? Quem te falou isso te mentiu. Ah, mas eu estou indo para o monte. Quem disse que ir para o monte está com Cristo? Nesse monte aqui, eu já subi várias vezes. Até trabalho de magia faz lá em cima. Então, do jeito que sobe o crente, sobe o macumbeiro, feiticeiro. Sobe toda classe de pessoas. Ah, mas o que tem tirado o seu foco da presença de Deus? O que tem feito você vestir uma capa de cristão e falar, eu sou evangélico? Mas continuar sem educação na sua casa, no seu trabalho. Continuar marcando e não cumprindo na igreja. É isso que vai tirando Jesus da nossa vida. É isso que nós vamos perdendo Jesus de vista. São coisas que vêm entrando e nós vamos mudando o foco. Nós queremos servir a Ele do nosso jeito, da nossa maneira. Não, minha visão é essa. Não, meu jeito é esse, querido. Deus não te chamou para viver dentro da sua visão, do seu jeito. Deus te chamou para viver dentro da palavra. E fora dela não tem jeito. Quer ser bem sucedido? Então vai viver palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, você vai ser abençoado. Você vai ser transformado. A sua vida vai ser útil. A sua vida vai ser um canal de Deus. A sua vida vai dar fruto. A tua vida será um vaso de honra, cheio da unção do Espírito Santo. Através da tua vida, outras vidas vêm para a presença de Deus, mas para isso tem que estar juntinho dEle. Quanto tempo que nós passamos na presença dEle? Sabia que a maioria dos cristãos vive crise de identidade? E sabe por que nós vivemos crise de identidade? Porque nós não temos referência de pai. Referência temos, corrijo, não conhecemos o pai. Só pode ter uma identidade certa quem conhece o pai. Você conhece seu pai? Conhece seu pai? Seu pai carnal?
Sabe o dia do aniversário dele? Sabe a cor predileta dele? Sabe onde ele arrancou o primeiro dente quando ele era criança? O que você conhece do seu pai? Espiritualmente, você conhece seu pai? Deus gosta de quê? Deus come o quê? Deus mora onde? O que Deus bebe? O que ele faz quando ele está de folga? O que é a vida de Deus? Como é que é as 24 horas do dia de Deus? Será que Deus tem rede social? Será que Deus joga futebol? Deus pedala bicicleta? Como que Deus procede com o ímpio, com o macumbeiro, feiticeiro? Como que é o seu pai? Por isso que nós vivemos crise, porque nós não conhecemos o pai. Jesus nunca teve crise, porque ele diz: eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Jesus nunca teve crise, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Ele sempre disse quem ele é. Se chegar alguém para você e falar: quem você é? O que você vai dizer? Eu sou crente. Onde? Tem gente que nem sabe o nome do pastor que tem. Nem sabe o nome do pastor que tem. Aí nós perdemos. Nós desesperamos. Um dia nós somos todo mundo. Um dia eu quero ser pregador, eu quero ser levita, eu quero ser intercessor, eu quero ajudar na casa do oleiro, um dia eu quero subir no altar, um dia eu quero pregar para os casais, um dia eu quero pregar na escola dominical. No outro dia nós não somos ninguém. O que é isso? Crise de identidade. Vai na igreja hoje, varão? Não vou não, estou desanimado. Mas por que? Onde você queria pregar? Não, hoje não quer mais não. Crise de identidade. Porque não conhece o Pai. Filho que conhece o pai não vive crise de identidade. José e Maria perdeu o menino de vista. Hoje existem muitas prioridades na vida do cristão que não é Cristo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para jejuar. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler. Lê de tudo, mas não lê Bíblia. Estou mentindo, gente? E a gente perde no caminho. Aí nós perdemos no caminho. O caminho tem muitas coisas que nos oferece. Mas o que diz o apóstolo Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou ficaram. Prossigo para onde? Para o alvo. Quem que é o alvo? Cristo. Quem que ele é? Autor. Que mais? Consumador. De quê? Da nossa fé. Querido, não perca a visão. Não deixa nada ofuscar a tua vida. Não deixa nada camuflar a tua visão. Olhe para ele, relacione com ele, se entregue para ele, se humilha para ele, anda com ele para a glória do nome de Jesus. O que tem distraído a tua vida? Pastor Wallace disse aqui muito bem colocado: o reino dos céus e o reino das trevas. Tem gente que quer o reino dos céus, mas compete no reino das trevas. Sabe o que eu aprendi? Que uma fortaleza, quando você destrói ela, você não pode construir de novo. Aí eu fui para a igreja, larguei de beber, foi uma fortaleza, eu nunca mais beba. Aí eu fui para a igreja, larguei de mentir, nunca mais minta. Fortaleza não pode ser construída de novo. Porque senão o cão volta e come o próprio vômito. Sabe o que Deus mais quer fazer contigo? Te honrar. Uma coisa é você ter salvação. Amém, tem Cristo, está no nome do livro da vida, ok. Outra coisa é você ter vida abundante.
Salvação você adquire quando aceita Jesus. Vida abundante você adquire quando você anda com Jesus corretamente, certamente. E Ele tem para mim e para você tanto a salvação quanto a vida abundante. E a vida abundante está ligada a conserto. A vida abundante está ligada a arrependimento. A vida abundante está ligada à conduta produtiva diante da presença do Espírito Santo. E deixa eu lhe dizer uma boa coisa: Ele tem uma vida abundante para cada um de nós. E eu vou lhe dizer uma coisa melhor: o diabo não tem poder para travar a tua vida quando você está disposto a consertar com Cristo, porque se assim você procede, o diabo já está derrotado, destruído, amaldiçoado, e você começa a gozar a vida abundante que Deus tem para a tua vida. Quer ser salvo? Então tá, eu tenho Jesus, vou andar com Ele, beleza. Quer ter vida abundante? Conserta o que você estragou no caminho. Conserta o que estragou no caminho. O que tem destruído a nossa vida são as nossas escolhas. Agora, o que tem distraído a nossa vida? Olhe para mim. Gasta com Jesus o que você gasta à toa. Sabe aquele tempo que você tira para conversar com uma pessoa que não vai edificar? Tira esse tempo para Jesus. Sabe o tempo que você passa horas e horas nas suas redes sociais? Tira esse tempo para Ele. Você tem coragem de fazer um propósito desse? Você tem coragem de jogar fora a carnalidade que há, às vezes, em nós? A partir de hoje eu só quero aquilo que Ele quer. Você já perguntou para Jesus se as suas escolhas estão de acordo com aquilo que Ele aprova? Porque isso é se perder no caminho. Eu me perdi. Eu perdi no caminho, eu distraí. Então, quando Maria e José percebem que ele não estava, depois de um dia, eles correm para procurar. Quando não encontram no meio dos parentes e amigos, eles foram buscar aonde? A Bíblia está dizendo, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. O que significa Jerusalém? Jerusalém significa habitação da paz. Jeru significa temor de Deus. Salém significa perfeição. Aonde que Maria e José foram buscar Jesus? Lá na habitação da paz. Aonde que Maria foram buscar Jesus? Lá no temor de Deus. Sabe por que muitas pessoas perdem o caminho? Porque perdem o temor. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor está ligado a respeito, honra, gratidão. Quando a pessoa perde o temor, ela perde tudo. Maria e José teve que pegar o caminho de volta. Vamos voltar para Jerusalém, porque nós não podemos perder Ele. Querido, veja onde você caiu, volta, pega o caminho de volta, arrepende dos seus erros, das suas falhas, conserta a tua vida, busca Jesus de volta, anda com Ele, junto com Ele, casado com Ele, e você vai ver se algo diferente não acontece na tua vida. Eu perdi Jesus lá no boteco. Busca Jesus. Maria e José foi buscar Jesus em Jerusalém. Você encontra Jesus é onde Ele está. Você encontra Jesus onde Ele está. Habitação da paz. Maria e José teve que voltar. Se não volta, não prossegue. Ou nós voltamos e buscamos um caminho de arrependimento, ou a nossa vida não tem fruto.
E pegar o caminho de volta é abrir a nossa caixa de segredos. O avião não tem uma caixa preta, que ali dentro guarda tudo. Nós precisamos abrir isso. Confessar nossos pecados. Confessar as nossas falhas. Confessar os nossos erros. Eu tenho estudado sobre heranças espirituais. Herança espiritual, se a pessoa não tiver uma vida consertada, ela nunca prospera. Ela nunca vai adiante. Herança espiritual. Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus visitará a iniquidade dos pais até a terceira isso é herança espiritual. Para minha herança ser boa, eu tenho que voltar no caminho. Para me encontrar com Jesus, eu tenho que voltar no caminho. Deixa eu lhe contar uma história, posso? Quem tem um minuto para me dar? Levanta a mão. Então tem mais de 50 minutos aqui para mim. Caminho de volta, escute isso. Uma mulher procurou uma pastora. Por nome de pastora é Tânia Teresa. Está no YouTube. Essa mulher disse: pastora, eu tenho um único filho. O meu filho tem 22 anos, crente, virgem, nunca beijou, nunca teve relação sexual, e ele está com câncer nos 2 testículos. E o câncer dele é para a morte. Deus é injusto. Meu filho nunca errou. A pastora disse para ela: alguma vez você cometeu um aborto? Ela disse: eu estou aqui tratando do meu filho, não estou tratando de mim. Ela disse: o seu filho é a primeira geração sua, você já cometeu aborto? Ela disse: pastor, eu já cometi 5 abortos. Ela disse: pois o seu filho foi gerado dentro de um cemitério. Cometeu 5, e esse que você tem agora não vai ser seu, se você não pegar o caminho de volta. Salmo 78 fala que Deus tiraria a virilidade do varão. O que é um homem sem virilidade? É um homem sem força, sem ânimo, sem vida. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Aquela mulher desesperadamente diz: pastora, ora para mim então que eu quero curar o meu filho. Ela disse: não, não é assim. Para haver cura tem que ter arrependimento, tem que voltar para Jerusalém. O que as pessoas mais querem hoje? Ora por mim para Deus me abençoar. Não é assim. E a pastora tinha que ministrar, deu esse testemunho, e foi ministrar depois de alguns anos em Curitiba, no Paraná. E quando ela conta isso, fala: olha, eu não sei o final da história, porque eu tive que pegar a mulher, eu nunca mais ouvi. Levanta uma mulher do meio do público e vem e fica do lado dela. E diz: pastora, aquela mulher sou eu. Eu sou a mulher que a senhora estava testificando. Naquele dia eu saí. Eu arrependi dos meus pecados. Eu arrependi dos meus abortos. Porque uma pessoa que aborta uma vida, ela aborta uma geração. Ela aborta o filho que vai casar, que vai ter filhos, que vai ter neto, que vai ter bisneto, e assim por diante. Tudo na vida de uma pessoa que comete aborto se aborta também. Ela não dá certo no casamento, profissionalmente, financeiramente, começa as coisas e para. Aborta tudo, mata tudo. Ela diz: pastora, eu arrependi dos meus pecados. Meu filho tinha que fazer um exame instantâneo, porque ele ia perder tudo. E quando eu arrependi do meu pecado, quando eu me humilhei na presença de Deus, eu chorei na presença de Deus, levei o meu filho novamente para fazer mais um exame. O câncer dos testículos dele havia desaparecido.
precisamos pegar o caminho de volta. Precisamos ir em Jerusalém, arrependimento, confissão, humilhação. Quando José e Maria chegam em Jerusalém, quem que eles encontram lá? Aquele que eles haviam perdido, Cristo. Onde que Jesus estava? Brincando de bola, ping-pong? Não. Jesus estava no meio dos doutores. Admirado estava o povo, porque ele interrogava os doutores e o povo admirava-se dele de tanta inteligência nas respostas. Tem coisa na sua vida, na minha vida, na nossa vida que não resolve com jejum, não resolve com oração, resolve com arrependimento. Arrependimento. Eu encerro com um testemunho aqui. Filho de uma prostituta, foi gerado dentro de um prostíbulo. Com 6 anos ele foi em adoção. Ele foi em adoção para uma família cristã. Esse menino cresceu, converteu e se tornou pastor. Tem criança aqui? Posso falar, pastor? Ele se tornou pastor. E ele fez dentro da casa dele um quarto que seria o quarto das vigílias. A mãe dele era o quê? Prostituta. Ele se tornou pastor, casou, teve filhos. Ele dizia para os filhos: dormem com Deus que eu vou para o meu quarto de vigília. E um dia o filho dele de 9 anos escuta um barulho de um filme, levanta e vai no quarto de vigília do pai. O pai estava simplesmente, para o filho ele estava no quarto de vigília, o pai estava se masturbando. O que aquele homem era? Isso. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. A mãe daquele pastor era o quê? Que gerou um filho prostituto. O filho de 9 anos viu aquilo, disse: então aqui que é o quarto da vigília do meu pai. Essa aqui que é a vigília que o meu pai faz toda noite. O que o menino, quando o pai falava: vou para o meu quarto de vigília, o menino esperava ele entrar, chegava próximo, ajeitou um lugarzinho e ficava olhando sem falar nada. O pai vendo filme pornográfico dentro, masturbando lá dentro, e o filho masturbando lá fora. A iniquidade dos pais nos... Aquele pai era a primeira geração, aquele filho era a segunda da avó, mas a primeira do pai. Deus é justo até com o diabo. E num determinado dia, aquele pai terminou a vigília que ele tinha que fazer, e o filho não terminou do lado de fora. Quando o pai desliga as coisas para sair, o filho ainda não havia terminado o que ele estava fazendo, ele corre, entra para o quarto do irmãozinho de 3 anos e abusa dele sexualmente. O menininho de 3 anos cresceu, tornou o quê? Pedófilo. Aquele menino que cresceu, que foi abusado com 3 anos, cresceu, e não aguentando mais aquela vida de perseguição espiritual, ele chega para a pastora e diz: pastora, me ajuda. Toda vez que os meus sobrinhos vão tirar fotos, eles acham que eu sou o mais carinhoso dos tios, porque eu abraço eles, mas eu não abraço por amor, abraço por prazer. Aí eu conto, por favor, o tio vai contar um segredo no seu ouvido. Eu não estou contando nada, eu estou sentindo prazer de estar próximo. Quando o pedófilo confessou o pecado dele, ele foi liberto da sua pedofilia. Talvez você já perguntou: por que Deus não resolve o meu problema? Por que Deus não muda a minha história? Você está numa igreja maravilhosa, com um pastor simplesmente maravilhoso. Valeu pelo glória a Deus. Você tem uma identidade pastoral linda, tremenda. Quando eu crescer, eu quero ser um pastor igual o pastor Wallace. Cara maravilhoso. Você está numa igreja que te oferece conforto, que te oferece louvor, que te oferece palavra, tudo. Mas se não mudar o que está aí dentro, nunca vai resolver nada.
pode rodar o mundo todo, se não abrir a caixa de confissão, se não voltar para Jerusalém, se não voltar para Jerusalém para buscar o menino, nunca vai tirar os pés do atoleiro. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se você não está com ele, quem vai te convencer que você está errado? E aonde eu vou encontrar? Volta para Jerusalém, prostra diante de Deus aqui. Deus, me perdoa porque eu fui errado, me perdoa porque eu menti mesmo, me perdoa porque eu falei mesmo. Isso é caminho de volta, isso é conscientização, filho. Isso é maturidade espiritual. Você quer que seus filhos sejam o que você foi? Você quer que seus filhos passem o que você passou? Pegue o caminho de volta. Sai dessa igreja hoje aqui dizendo: a partir de hoje eu sou um crente de verdade. Com dinheiro ou sem, com muita fortuna ou na miséria, eu não abro mão de Jesus. Sai hoje daqui determinado. Hoje eu mudei de vida. Como assim? Eu vou andar com Cristo todos os dias. Pega as podridão que pode ter no seu pensamento, no seu celular, exclui, elimina, joga fora, limpa a casa, limpa o templo, deixa ele vir soprar um vento impetuoso dentro de você, soprar dentro de você um novo coração, tirando de nós o coração de pedra e colocando em nós um coração de carne. Purifica. Mas para purificar tem que voltar em Jerusalém. Joga fora a esperteza. Sabia que quando você entra num filme ou vídeo pornográfico que você vê no seu WhatsApp, ou aquilo que você não tem nada a ver, sabia que você faz uma aliança com aquela pessoa que está naquele vídeo? E aí começa um declínio no seu casamento, na sua vida sexual, na sua vida espiritual, e você se torna um religioso dentro da igreja que não frutifica para nada. Um dia Jesus teve fome, ele viu uma figueira que não tinha nenhum figo. O que Jesus fez com ela? Amaldiçoou. Quem que amaldiçoou a figueira? O diabo. Então ele amaldiçoa também. Aquele que está em mim e dá fruto, meu Pai poda para dar mais fruto, mas aquele que está em mim não dá fruto, o meu Pai arranca, joga no fogo para queimar. O Espírito de Deus tem pressa na nossa mudança de atitude. Quantas pessoas que você chamou para vir na igreja hoje? Ah, chama, mas não vem. Não tem problema, continue chamando. Volta para Jerusalém. Por que Maria reconheceu que o menino estava? Porque ela sentiu o quê? O que Maria sentiu? Medo de perder, sentiu vazio. Ah, vai morrer. Tem pessoa que está sentindo tudo, mas não volta no caminho de arrependimento. Quer ter fruto? Volta para Jerusalém, habitação da paz. Sansão perdeu no caminho. Pedro foi envergonhado no caminho. Aquele outro homem que descia de Jerusalém para Jericó foi ferido no caminho. O que nós queremos no caminho? O que nós queremos no caminho? Qual o caminho que eu tenho andado? O caminho com Cristo ou um caminho sem Cristo? Pega hoje o caminho de volta. Começa a mudar o foco da sua oração. Para de orar pedindo. Ore confessando. Quem confessa a tentação nunca vai confessar pecado.
Porque quem confessa a tentação conta a sua fragilidade antes de cair nela. Temos que parar de hipocrisia. Parar de hipocrisia. Vamos confessar: Senhor, realmente eu sou negligente. Senhor, realmente eu sou isso. Senhor, realmente eu falhei. Realmente eu roubei o dízimo. Realmente eu deixei a desejar nessa área. Deixei a desejar naquela área. Mas hoje eu estou dizendo que eu quero um novo compromisso com o Senhor. E Ele vai dizer assim: vem então, filho, como você está, que eu vou te dar vitória. Se coloque de pé no nome do Senhor. Solte a mão da pessoa que está do seu lado. O que você veio buscar aqui hoje? Como que está a tua vida sozinho? Quem você tem sido na sua particularidade? Quem você é quando ninguém está te vendo? Aonde você tem andado? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quero te dar um minuto para você refletir. Eu vou fazer uma oração breve para você. Breve. Aonde você tem jogado a sua semente? Alabassuri anda nagashai. Quer despertar? Despertamento começa com mudança. Quando o seu relógio desperta pela manhã, se você quiser pôr no soneca, você continua dormindo. Se é um despertamento, está ligado à mudança de hábito, de vida, de direção, de rumo. Feche seus olhos. Veja dentro do seu CPU, da sua caixa, o que você tem que mudar. Aonde você está falhando? Aonde você está errando? O meu erro é a internet. Não, o meu erro é falar dos outros. Não, o meu erro é mentira. Não, o meu erro é isso, meu erro é aquilo outro. Aonde que está o seu erro? Eu vou orar por você. Pastor, meu pai não valia nada. E meu filho está igualzinho meu pai. Então pede perdão pelos pecados do seu pai. Se eu perdoo pelos erros que meu pai cometeu, não quero cometer e nem que os meus filhos cometam. Deus visita a iniquidade. Quer mudar de vida, gente? Quer despertar? Quer ser um ramo frutífero na casa de Deus? Isso não se resolve com oração somente, se resolve com arrependimento. Nós vamos cantar um louvor. E você vai falar com Deus.